É uma videoaula de Geografia para a turma do segundo D, curso de Informática do IFES Campus São Cristóvão. Nessa videoaula a gente vai ter uma apresentação das plataformas remotas, né, que serão utilizadas durante esse período de isolamento social, e a gente vai rever alguns conceitos da cartografia e das geotecnologias que nós já vimos presencialmente. É importante destacar que esse nosso novo roteiro de estudos, ele implica que as videoaulas vão ser disponibilizadas na plataforma do SIGA, do IFES, certo? E na plataforma do Google. Há sempre a indicação de alguns textos e de alguns vídeos sobre o tema da aula para vocês acompanharem. Sempre a gente faz uma atividade orientada com pontuação, né, para que a gente some e faça a composição da nota do bimestre. Todas as quartas-feiras a gente vai ter um encontro síncrono, né? Remoto e síncrono às 14h20 para tirar dúvidas e esclarecer qualquer situação, ou sempre que for oportuno no nosso grupo de WhatsApp e pelos mecanismos lá do SIGA também, tá certo, pessoal? Gente, nós já estudamos que a cartografia ela é uma ciência que acaba se munindo de instrumentos e de conhecimentos e se torna responsável pela elaboração de representações cartográficas, né? Diversos como mapas, como plantas arquitetônicas, plantas de fazendas, croquis, né? Ou seja, desenhos mais simples, cartas que podem ser utilizadas pela marinha, pela aviação, por instituições governamentais para o planejamento. Eu destaco que dúvidas sobre a cartografia, eu destaco esse site, o Brasil Escola, né? Se vocês pesquisarem lá sobre geografia ou sobre cartografia, ele apresenta, além do conteúdo escrito, ele apresenta sempre vídeos de temas correlatos, apresenta um podcast e questões de vestibular, exercícios para vocês realizarem e fixarem o conteúdo. A cartografia, ela desde sua origem, ela vem com o intuito, com o propósito de representar a realidade física, ou seja, o mundo real em um plano. Antes, né, em mapas, né, em papel, antes mesmo ainda em panos, né, em toalhas, daí o nome mapa. Agora em computadores, né, em papéis, em mapas impressos, mas a dificuldade começa daí, né, esse é o primeiro problema, porque a gente busca representar uma realidade física, curva ou esférica, muitas vezes, né, a depender da dimensão do mundo real, em um plano, em um papel, né, e isso acaba provocando erros. Isso em si é um exercício de grande dificuldade para representar fielmente, tá certo, gente? Com perfeição, né, as proporções dos objetos que forem cartografados. Um outro problema é o fato de que o planeta Terra, embora seja esférico, ele não é um círculo perfeito, né? Ele não é completamente simétrico. Ele possui na sua superfície montanhas, depressões, contornos, e isso gera uma dificuldade enorme para poder representar o planeta Terra. O primeiro grande, enfim, cientista matemático que conseguiu fazer um modelo matemático para representar a forma mais próxima do que é a superfície do planeta Terra, que ele batizou como um geoide, né, esse modelo matemático de representação, foi o Gauss, né, ele que viveu lá no século XVIII, século XIX, né, como a gente está vendo aqui. Ele acabou fazendo esse modelo matemático de representação, acabou fundando aí a ciência da geodésia, né, que se aplica para fazer essas medições muito precisas do planeta Terra. E ao longo do tempo os cartógrafos eles foram avançando com equações, com instrumentos, com equipamentos, e hoje a gente tem essa representação mais próxima do que seria o planeta Terra, né, do geóide. A gente pode ver aqui algumas depressões, fossas oceânicas, a gente tem as áreas com atividade vulcânica, né, o, enfim, os gravímetros e são utilizados para fazer essa medição, né, de movimentações. Enfim, a gente tem que se lembrar que o planeta Terra ele não é enfim, não é estático, né? Ele é dinâmico, ele sempre está em movimento, e por vezes esses movimentos tectônicos são ah, ah, movimentos fortes que são registrados pelos gravímetros, pelos instrumentos de medição,
e aí a gente tem essa disposição aí, o que seria mais próximo, e aqui eu destaco essa forma esférica, porém irregular do planeta Terra, ok? É, bom, a cartografia, pela dificuldade que se apresentou, o que os cientistas fizeram? Passaram a elaborar projeções cartográficas, né? A solução pensada foi essa. A Terra passa então a ser representada por um plano de diferentes maneiras, ora distorcendo as formas dos continentes, ora outras áreas, né? Mas fazendo generalizações desse mundo real, né? Para poder trazer essa realidade esférica para uma realidade plana, né? Representada em papéis, em computadores. E atualmente existem diversas, né, projeções que foram elaboradas, cada uma dessas projeções atendendo interesses específicos, né? Enfim, os mais comuns aqui, projeção cônica, azimutal e cilíndrica, como os nomes dizem, né? A cônica apresenta essa característica aqui de um cone, então eu pegaria um cone, faria a tangência no planeta e aí eu teria esse resultado de projeção. Da mesma forma a cilíndrica, né? E aí a gente vê que essa parte mais achatada dos polos, mais arredondada dos polos, ela quando eu estico, entre aspas, para representar num plano, ela acaba distorcendo, né? Do polo sul e do polo norte. E essa projeção azimutal que ela representa a parte de foco, por exemplo, essa projeção aqui, ela está focando no Polo Sul, né? Então eu vejo aqui parte da América do Sul, o sul da África e a Oceania. Alguns exemplos, né, mais tradicionais de projeções, uma bastante conhecida, a projeção de Mercator, ela teve o foco aqui para representar mais fielmente aquela região da Europa, né, os países da Europa. Por consequência, as extremidades elas ficam distorcidas. Vejam aqui o Ártico e a Groenlândia como fica distorcida, né? Ela aumentou bastante, perdeu a referência espacial. Da mesma forma a Antártida. E aqui a projeção de Peters ela tem um foco mais no hemisfério sul ou nos países do sul. Por consequência, a gente tem aqui, né, essa parte norte do planeta Terra um pouco distorcida, perdendo referência cartográfica. Aqui uma projeção, enfim, que é bastante conhecida também, por ela ter até essa forma mais de uma elipse, né, se aproximada aí, projeção de Robson, que ela é bastante utilizada pelo fato de manter uma proximidade maior da dimensão dos continentes, né? Por consequência, o Oceano Pacífico aqui, por exemplo, fica prejudicado. As geotecnologias, ao longo do tempo, foi se utilizando de diversos instrumentos, né? Então, para coletar dados, para verificar e coletar, né? Fazer o registro desses dados. Lá no início, as grandes navegações se utilizava bastante o astrolábio, esse instrumento aqui, que o operador tinha uma luneta com um campo de 360 graus, em que ele movimentava e visualizava estrelas e nivelava com o horizonte, então ele conseguia navegar pelo oceano, pelos oceanos, com esse instrumento que, embora mais rústico, mas tinha bastante precisão, tem bastante precisão. Deixou de ser utilizado com os novos instrumentos. Então, ao longo do tempo, né, medições mais próximas, medições e registro desses dados a partir de teodolito, de estação total. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um operador de uma estação total que está estacionada. Ele orienta o rapaz que está manuseando aqui o prisma e ele, a partir de pulsos elétricos, ele consegue calcular essa distância, marca pontos aqui e vai locando piquetes que aqui provavelmente servirão para alguma construção, né? A localização no nível do centímetro locada em campo. Também dados que foram coletados remotamente, né? Aerofotografias, imagens de satélite e drone, aerofotografias, enfim, aqui a gente tem uma ortofotocarta, o avião passou, foi fazendo uma foto, outra, depois outra, foi feito um mosaico e compôs essa área, né, que a gente está visualizando aqui, bastante utilizada para agricultura, para o planejamento, né, áreas com mata nativa, área desmatada, área que tem um potencial agrícola,
A área é completamente desmatada aqui, isso aqui é possível calcular com precisão. Satélites também que estão em órbita, né, a mais de 20 mil quilômetros em órbita, na órbita do planeta Terra. E mais recentemente os drones, né? Os drones eles têm se popularizado não só na geotecnologia, para o uso junto às geotecnologias, mas para outras finalidades também, né? Filmagens, entrega de até de comida hoje já se faz com esse equipamento, mas para geotecnologias a gente acopla no drone câmeras e acopla antenas, né, receptoras de sinal GPS, e aí esse drone ele vai sobrevoando uma determinada área e vai gerando imagens e coletando as coordenadas de interesse que são utilizadas pelas diversas ciências. Eu vou deixar uma atividade para vocês, certo? Sugiro aqui, indico que vocês acessem o canal da Agência Espacial Europeia e do INPE, né? São duas agências que tratam sobre geotecnologias, com produção nacional, enfim, mundial. Esse primeiro vídeo que eu coloquei aqui está em língua portuguesa, né? Foi, enfim, produzido por eles, pelos europeus, mas está em língua portuguesa. E esse é nosso, né? Que apresenta o que faz o INPE. É muito importante que vocês façam a visualização, né? Vocês assistam a esses dois vídeos, e aí vocês vão fazer uma redação com no mínimo 25 linhas, com o seguinte tema, né? Como as geotecnologias podem ser usadas no Brasil, e vocês devem entregar até o dia 20 de setembro, próximo domingo, lá na plataforma do SIGA, ou enviando para o meu e-mail, tá certo? Estou à disposição, pessoal, um forte abraço e a gente se encontra na quarta-feira para tirar dúvidas.